Olá, meu nome é Samir e sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as principais mudanças que ocorreram aqui no Canadá nos últimos anos e como é que essas mudanças impactaram a vida de quem quer vir para cá ou quem já mora por aqui. Será que ainda vale a pena vir para o Canadá em 2024? Solta a vinheta. Se vocês acompanham as notícias e os vídeos aqui sobre o Canadá, vocês já devem ter visto alguém falando: os estrangeiros estão saindo do Canadá e voltando para os seus países. Ou, por exemplo, notícias como essa. Tem 3 notícias que eu vou colocar aqui na tela, mostrando para vocês jornais canadenses com notícias recentes, mostrando um estudo que o governo fez, falando que uma parte da população que veio de outros países estão deixando o Canadá. E eu vou trazer esses dados aqui para vocês nesse vídeo e vou mostrar a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo, mostrando se vale a pena ou não vir para cá ou ficar aqui no Canadá a partir de 2024. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega uma notícia dessa é analisar as fontes de dados para ver se isso é real ou se não é real. E realmente existe um estudo feito pelo governo canadense que acabou de ser publicado em 2024, mostrando a quantidade de imigrantes que chegou no Canadá, a quantidade que ficou e a quantidade que saiu. E vocês vão ver que essas notícias têm uma base de verdade, mas elas são tendenciosas. Por quê? Elas falam que 15% dos estrangeiros que vieram para o Canadá de outros países voltaram para os seus países nos últimos 20 anos. Mas o que isso significa também? Significa que 85% das pessoas que vieram de outros países não saíram. Então, depende do ponto de vista, não é? Por exemplo, se você acredita que, poxa, o Canadá está muito ruim, 15% foi embora. Ou você pode pensar também que, nossa, o Canadá está muito bom, porque 85% das pessoas que vieram ficaram e não quiseram sair. Tudo depende do ponto de vista. Então tenham muito cuidado quando vocês veem notícias que chamam muito a atenção como essas, porque a maioria delas pode ser tendenciosa. Mas vamos analisar como é que está a vida agora no Canadá em 2024. É verdade que até mesmo os canadenses estão reclamando de altas nos preços de mercado, alta nos preços de aluguel, de financiamento de casas e de carro. Mas por que eles estão reclamando? Porque antes da doença que teve em 2019, a taxa de juros deles era de 0,5% ao ano, 1% ao ano. Não é nada comparado ao que a gente está acostumado. E depois desse surto que teve em 2019 e agora nos períodos atuais, a taxa de juros está em torno de 4 a 5% ao ano. Agora você que está aí no Brasil, qual que é a taxa de juros que hoje está prevalecendo? É de 10% ao ano. Então, o nosso normal antes desse período de doença foi uma taxa de juros de 5% e depois da doença explodiu para 10%. Então compara, o nosso normal é o que eles estão reclamando agora aqui no Canadá. Então realmente, teve uma mudança, né, na política econômica do país? Teve uma mudança, mas isso não é só do Canadá, isso foi do mundo inteiro, do Brasil inclusive, de países da Europa estão em situação muito piores do que o Canadá inclusive. Então realmente, do ponto de vista de quem mora aqui há muito tempo, houve uma mudança, mas mesmo assim, o Canadá ainda está numa situação muito melhor do que a maioria dos países da Europa e do que do Brasil, por exemplo. Então, se você conhece ou ouviu de alguém que estava morando aqui no Canadá e voltou para o Brasil, pode ter certeza que essa pessoa juntou uma grande quantidade de dinheiro estando aqui nos últimos anos, que vai proporcionar para ela, lá no Brasil ou em algum outro país, uma qualidade de vida muito maior do que quando ela tinha antes de vir para cá. Isso é óbvio. Mas existem muitos motivos que fazem as pessoas saírem do Canadá ou saírem de qualquer outro país, por exemplo. Aqui é muito frio, então trabalhar realmente em temperaturas negativas não é para qualquer um. Sair e ter lazer, diversão em temperaturas negativas não é para qualquer um. Então esse realmente é um motivo que faz as pessoas saírem daqui, mas não é por causa da atual circunstância do Canadá que elas estão saindo. Um pensamento que eu considero muito importante que eu vou compartilhar com vocês é que não importa qual o caminho que vocês forem escolher, vocês vão passar pelas dificuldades desse caminho. Por exemplo, se vocês ficarem no Brasil, vocês vão passar pelas dificuldades de quem mora no Brasil. Se vocês vierem para o Canadá, não vai ser um mar de flores,
tudo uma mil maravilhas. Vocês vão passar por dificuldades também. Com certeza serão dificuldades diferentes do que lá no Brasil, mas vocês vão passar também. Por exemplo, dificuldade de idioma, dificuldade do frio, de comunicação com as pessoas, saudade da família. Então são muitos fatores que fazem com que quem vem pra cá coloque na balança: poxa, será que vale a pena eu ter uma qualidade de vida melhor, ganhar um salário melhor, mas estando longe da minha família? Poxa, eu não gosto do frio, não tá valendo a pena. Então são muitos motivos, muitas dificuldades que fazem as pessoas reconsiderarem a estar em outro país. E não é só no Canadá. Então, sinceramente, 15% das pessoas que vieram para o Canadá nos últimos 20 anos voltaram para seus países, eu acho realmente uma taxa muito pequena. Porque 85% das pessoas resolveram ficar, mesmo num frio desse, mesmo longe da família, mesmo longe dos amigos. Então, realmente, coloca na balança e eu acho que é importante vocês considerarem isso. Mas do ponto de vista de custo de vida, principalmente o custo de vida de cidades grandes, como Vancouver e Toronto, por exemplo, será que ainda vale a pena? Será que está muito caro? Então, eu e minha esposa não gostamos muito de cidades grandes, e por isso a gente nem considerou ir para essas duas cidades quando a gente decidiu vir para o Canadá. Mas é uma coisa que é de conhecimento geral. Vancouver e Toronto têm um dos mais caros aluguéis do mundo. Isso é verdade. Mas se as pessoas, milhares de pessoas, chego a dizer que milhões de pessoas saíram de seus países e foram para Toronto, que é uma cidade que cresceu muito nas últimas décadas, isso tem algum motivo. Elas foram para lá porque é uma cidade muito boa por diversos motivos. Então realmente é caro morar lá, mas vale a pena? Poxa, considere que tem milhões de pessoas saindo de outros países para ir para lá. Com certeza é por algum motivo que vale a pena. Então vocês têm que sempre colocar na balança se o que vai trazer de benefício na sua vida compensa os desafios, compensam as dificuldades. Mas se você é assim como nós e querem fugir um pouco dos grandes centros e morar numa cidade de médio porte, o Winnipeg é uma ótima opção. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando exatamente os 10 motivos para se morar em Winnipeg, que está nesse card aqui em cima. Então se você quiser assistir esse vídeo, eu recomendo porque vale muito a pena. Mas não é só o Winnipeg, existem outras opções, como Calgary, Edmonton, Saskatoon. São cidades de médio porte que são muito boas para se viver e têm um custo de vida muito mais barato do que Toronto e Vancouver, por exemplo. Agora, se você quer cidade pequena, você quer ir ter maior contato com a natureza, aí sim existem outras opções mais no interior das províncias, cidades mais ao norte, tanto da província de Manitoba quanto da província de Alberta, que são ótimas opções. Por exemplo, a cidade de Gillam é uma ótima opção para quem quer ter contato com a natureza, para quem quer viver em uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se ajuda. O custo de vida é baixíssimo e os salários são muito altos. Isso faz com que você possa guardar uma grande quantidade de dinheiro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu fiz um outro vídeo também que está aqui nesse card, clica que vale muito a pena. É um vídeo que eu fiz sobre a cidade de Gillam, no interior da província de Manitoba, aqui no Canadá. E uma mudança recente que vai impactar com certeza o ano de 2024 e 2025 é a alteração que o governo canadense fez para quem quer vir estudar aqui no Canadá. Por exemplo, quem vai fazer um college ou uma universidade. Por quê? Porque antes de 2024, uma pessoa que viesse estudar precisaria comprovar $10.000 por mês como condição financeira para se sustentar aqui durante o seu primeiro ano. Isso somado ao custo da universidade. E a partir de 2024, a condição que o governo impôs dobrou, foi para $20.600 canadenses para o estudante internacional que está vindo estudar aqui. Isso com certeza vai reduzir drasticamente o número de pessoas que vão vir para cá, porque agora a condição dobrou, não é todo mundo que tem essa condição financeira para vir. Isso vai impactar não só as universidades, que vão ter uma menor demanda, mas vai impactar também os aluguéis em cidades que têm universidade e principalmente em bairros próximos a elas. Então é esperado que no ano de 2024, 2025 ou até mesmo 2026, os aluguéis nessas cidades vão ser um pouco reduzidos devido a essa mudança. Mas será que ainda vale a pena vir para cá depois dessa mudança? Poxa, dobrou o preço, entre aspas, né? Sim, eu acho que vale a pena. Por quê? Não é um preço que você tem que pagar para o governo canadense.
Você só precisa comprovar que tem essa condição financeira para sobreviver. Esse dinheiro continua sendo seu, você só vai precisar mostrar para o governo que você tem essa condição. E além do mais, as universidades canadenses são excelentes, elas formam profissionais muito bons e principalmente se você for estudioso, você se dedicar, com toda certeza vai sair da universidade e encontrar um trabalho muito bom na sua área e ganhar em dólar e ter uma estabilidade financeira, uma condição de vida muito melhor do que se você for formado, por exemplo, em uma universidade no Brasil, que é o meu caso. Mas com relação à saúde e educação, eu chego a dizer que se o Canadá piorar por 10 anos consecutivos e se o Brasil melhorar por 10 anos seguidos, o Canadá ainda vai ser melhor. Porque a diferença é absurda, é gigantesca a diferença de saúde e segurança que tem entre o Brasil e o Canadá. É inacreditável, vocês só vão perceber isso quando estiverem aqui. Um exemplo simples, mas que é realidade, é que se vocês pegarem um iPhone, um Apple Watch no braço e saírem dando bobeira em alguma das capitais ou cidades grandes do Brasil, quanto tempo isso vai durar? Eu garanto que você não vai ficar com ele na mão por muito tempo até alguém pegar. Infelizmente, isso acontece no Brasil. É comum. É tão comum que isso se torna um conhecimento público. Infelizmente. E aqui não. Aqui a realidade é outra. Se você pegar o seu celular, Apple Watch no braço, sair dando bobeira, despercebido, desatento na rua, ninguém vai te roubar. Ninguém. Isso é óbvio. Porque aqui todo mundo tem acesso a essas coisas. É muito mais fácil as pessoas comprarem um celular, um iPhone aqui do que no Brasil. Então, o risco de alguém furtar algum objeto aqui no Canadá é muito pequeno. Tanto é que, quando acontece um furto aqui, nossa, saem todos os jornais, em toda a cidade inteira fica sabendo. Teve um furto na cidade, no centro da cidade. Porque é muito incomum de acontecer. Agora, no Brasil, infelizmente, acontece milhares de vezes, todos os dias, e o jornal nem vai falar. Nem vai falar. Isso só com relação à segurança. Com relação à educação, da mesma forma. Em termos de comparação, seria mais fácil dizer que uma universidade pública canadense é 10 ou 50 vezes melhor do que uma universidade pública no Brasil. Aqui tem um investimento pesado na educação. As crianças são ensinadas nas escolas, elas têm, além de toda a formação científica, acadêmica básica, elas têm uma formação como pessoas aqui também. Então isso é muito legal. Eu chego a dizer que a educação pública no Canadá é 10 vezes melhor do que uma média das particulares no Brasil. A diferença é tão grande que eu acho que isso é verdade. Porque eu estudei durante a maior parte da minha vida em uma escola particular, tive esse privilégio no Brasil, e mesmo assim as escolas públicas daqui são 1000 vezes melhores. Isso é incrível. Então se você tem crianças, tem filhos, ou você pretende ter filhos, sem sombra de dúvidas, o Canadá é muito melhor e vale muito a pena vir para cá em 2024 do que ficar no Brasil em 2024. Então, de forma geral, é verdade que o Canadá passou por mudanças nos últimos 5 anos. Teve aumento de inflação, teve aumento de taxa de juros e as pessoas que moram aqui chegam até a dizer que reduziu a qualidade de vida. É verdade, mas ainda assim não é um fato exclusivo do Canadá. Isso aconteceu no mundo inteiro, em países da Europa e também no Brasil. Vocês que moram aí no Brasil, vocês conseguem sentir isso na pele, que a qualidade de vida do Brasil reduziu muito nos últimos 5 anos. Então, de forma geral, vale a pena ainda vir para o Canadá em 2024? Vale a pena. Essa é a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Você acha que vale a pena sair do Brasil e vir para cá em 2024? Então deixa seu comentário aqui e escreva o que você acha. E eu adianto para vocês, a gente responde todos os comentários que vocês deixarem. E se você por acaso quiser conversar com a gente, pode entrar em contato também nas nossas redes sociais, que será um prazer. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo, pessoal, muito obrigado mesmo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e é isso aí.